Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Pode falar de câncer, sim, pode falar de tudo, né? Então, hoje a gente vai falar de um assunto super importante sobre imunidade de câncer, imunidade e tratamento. Hoje com a gente, uma convidada super especial, a doutora Isabela Brom. Muitíssimo obrigada por ter aceito o convite de vir falar conosco hoje. Obrigada, eu é que agradeço esse convite para um tema tão importante. É isso aí, Grazi. Difícil, imunidade tem todo dia, né? Todo dia, gente. Não tem um santo dia no consultório que não tem alguém perguntando, né? Graziela, o que eu posso fazer, né? Minha imunidade tá lá no pé. É brócolis, é chá. Tem alguma coisa, pelo amor de Deus, né? Que ajuda ou que atrapalha, que eu não posso de jeito nenhum? Tem, Isabela? Alguma coisa que o paciente pode comer ou que não deve comer de jeito nenhum para ajudar nesse processo né? Para auxiliar na imunidade? Na verdade, a gente tem muito mito, né? Acerca da alimentação. Muito pode, muito não pode. O que é aconselhável para o paciente que está no tratamento de câncer é o que é aconselhável para a maioria da população, né? É comer mais frutas, legumes, verduras, né? A gente parar de comer a comida, a gente chama de processado, que são aquelas comidas prontas que vêm na caixinha que duram tempos lá no supermercado. Então, pode comer praticamente de tudo. A gente só precisa entender que a gente precisa comer o mais natural possível, né? Então, resgatar aquela questão de cozinhar, né? Cozinhar em casa, trazer os alimentos que são, que têm uma memória afetiva, que trazem uma lembrança boa. Por exemplo, a lasanha ultraprocessada do supermercado, não. Mas e se for uma lasanha da avó, né? Assim, minha mãe faz uma lasanha maravilhosa. Posso, doutora Graziela? O que você acha, Isabela? Deve. Pode, deve, né? É um momento, inclusive, para a gente resgatar essas comidas que têm um afeto, que trazem a presença da família, que trazem as lembranças boas, né? Pensando que durante o tratamento, a gente já tem muita limitação por causa de sintomas, né? O paciente fica muito nauseado. Tem alimentos nisso, Isabela, que podem, de fato, melhorar náusea. É uma queixa super comum, né? Assim, durante o tratamento oncológico, às vezes por uma orientação médica nossa, de, olha, temos que usar o melhor da alimentação por questão da imunidade, mas nem sempre o paladar do paciente aceita, né? Aquela prescrição nossa. Como é que existe de fato sobre isso? Assim, do que o paladar tem comidas, tem alimentos que realmente não são palatáveis? Que não... A gente escuta muito de gelo, né? Coloca um gelinho na boca que melhora a náusea, né? É verdade, acho que é verdade o gelo, né? Para a grande maioria é verdade, mas não é verdade para todo mundo. Porque não tem jeito. A gente tem sempre que individualizar, né? Mas a gente fala, na medida do possível, para, por exemplo, o paciente está cozinhando em casa, ele se afastar um pouquinho do ambiente da cozinha, de repente fechar a porta da cozinha, porque o cheiro do cozimento do alimento, ele favorece muito essa questão das náuseas. Então, deixar um ambiente mais ventilado já é uma coisa que favorece. Experimentar a questão das temperaturas, né? Tem muita gente, para a grande maioria, como vocês falaram, o gelado, ele estimula mais o paladar e ele dá menos essa sensação de náusea. Mas pode ser que não seja o meu caso, por exemplo, né? Então, experimentar temperaturas diferentes e pensando nessa questão do paladar, pensar sempre o seguinte, paciente que está com uma salivação diminuída por conta do tratamento, a gente radioterapia, exatamente. Né? Aí a gente vai pegar aqueles alimentos mais molinhos. Então não precisa ser uma comida pastosa, mas uma comida que tem um caldinho, né, uma carninha mais cozida, um purezinho, porque aí a gente tem uma palatabilidade melhor, estimula mais a salivação e ele tem uma deglutição, ele consegue engolir mais fácil o alimento também. Se a gente comparar com um alimento muito seco. Sim, né? Então, as comidas mais molhadinhas são interessantes também. Né? E nessa situação de, né, a gente orientando um paciente, porque, né, dentro da oncologia, nem todos os tratamentos, nem todas as fases dos tratamentos, gente, tem imunidade baixa, né? A gente tem tratamentos em oncologia, como existem vários tipos de câncer, vários tipos de tratamentos, a gente sabe que em determinados momentos pode ser que realmente o protocolo, o tratamento que o paciente esteja passando, ele abaixe a imunidade mesmo, ele fique mais vulnerável a infecções.
E nesse momento a gente às vezes recomenda não comer alimentos crus, né? Como é que é essa prescrição nutricional? Como é que vocês orientam? É qualquer alimento cru ou em casa pode ter um cuidado e consumir? Como é que a gente pode organizar o pensamento de quem está acompanhando aqui com a gente? O porquê, né, na verdade, desse cru, né? Ou a questão do cru é porque a gente, pensando que é uma pessoa que está com uma imunidade mais frágil, a gente vai evitar qualquer tipo de infecção oportunista que possa aparecer. Então, nesse sentido, o que é que a gente vai fazer? Procurar lavar bem os alimentos, né? Aí a gente tem um protocolozinho que é super simples, que é lavar o alimento em água corrente. Lavou o alimento, a gente vai colocar de molho em 1 litro de água. Para cada litro de água, 1 colherinha de água sanitária. Deixa de molho ali 10, 15 minutinhos, lava, enxágua na torneira e aí, ok, tá pronto para cozinhar. Em casa, fazendo esse procedimento, não tem problema usar o alimento cru, né? Às vezes a pessoa gosta de uma saladinha mais crua. E é importante, né? Quando a gente tá falando aí, você mesmo falou, né? Que é importante ter essa dieta variada, né? Alimento saudável, né? Então, a verdura tá muito inserida nesse contexto, né? Então, a gente precisa delas, né? Exatamente. Então, assim, não é que não pode comer, mas, por exemplo, vai sair, vai, por exemplo, para uma consulta, vai passar mais tempo na rua, vai precisar comer fora de casa, nesse momento, seria interessante evitar o cru, preferir os mais cozidos, porque o processo de cozimento, ele garante que o alimento não tenha contaminação nenhuma, né? Então, deixa o cru em casa, que a gente sabe a procedência do alimento, a gente higienizou direitinho, então a gente fica seguro. E dentro dos grupos de alimentos, Isabel, tem alguns que a gente pode falar assim, esses tem que ter no almoço ou no jantar, sempre né? para a imunidade. Pensando em imunidade, o ideal seria que a gente comesse frutas todos os dias. Dá uns exemplos aí para nós. Aqui, ó, consultório. Prática diária, assim. Brócolis. É o brócolis que a gente vê muito. É o agrião. Tem o noni também, né? Que os pacientes gostam de fazer preparados, assim, bater com fruta. E o suco. O suco é ótimo da gente falar, porque é um tal de tomar um Vou suco bater tudo. Que dá vontade de sair correndo. Vou bater inhame com acerola, laranja com couve, e tudo. E eu fico pensando assim, gente, mas já tá tão difícil esse processo, que às vezes o paladar tá alterado, né? Assim, às vezes tem afta na boca, e ainda tem que tomar esse suco mesmo? Esse suco vai fazer diferença na imunidade? Como é que é isso? Vamos lá. O ideal é que a alimentação seja colorida. Então, vamos botar um pratinho colorido. Então, por exemplo, vou pensar no meu prato de almoço hoje. O arroz, o feijão, a carne, coloquei uma cenoura, o laranjinha. Eu posso fazer um suco e colocar alguma coisa verde ou alguma coisa roxa. São aquelas 5 cores da maternidade também, das crianças? Essas a gente aí. sabe, essas 5 cores aí tem que ter no prato. Exatamente. Então, a ideia é colorir ao longo do dia. Mas não necessariamente tem que ser no suco. Aí vai depender muito das questões culturais daquela pessoa também. Tem gente que gosta de suco, tem gente que gosta de salada, a gente vai adaptando. Mas a gente consegue fazer uma alimentação gostosa, equilibrada, respeitando também os hábitos daquela pessoa ali, né? Então, se é uma pessoa que não gosta de salada, eu posso investir no suco. Mas não tem necessariamente que ser aquele suco em jejum, né? Com todas as verduras que você vai comer no dia naquele suco, né? Se você gostar de uma salada, né, Mari? Pode ser ao longo do dia. É interessante que alguns sucos, né, alguns suplementos aí, que as pessoas até têm no imaginário de que somando ficam melhores, né? Na verdade, não tem muito isso, né, Isabela? O paciente consumiu a couve no almoço, a laranja no suco da tarde, são alimentos do mesmo jeito. Mas eu entendo que, às vezes, a dificuldade do paladar, a náusea, faz com que a gente pense nesses combos, né? E pensando em combos, uma pergunta que sempre tá lá no consultório também, qual que é o papel da cúrcuma, da curcumina, que é anti-inflamatória, a gente sabe, tem potencial. Do ponto de vista nutricional, o que isso impacta, o que isso traz para a imunidade do nosso paciente? E tem quantidade também, né, que você precisa usar durante o dia para a gente atingir esses objetivos, ou é um pouquinho, né? Porque tem gente que gosta, mas vou dar só colocar ali, né? Dá uma salpicada ali, tá tudo certo, funciona, né? Na verdade, a gente tem que pensar em termos de regularidade. Cúrcuma é muito legal. É legal se for consumida como alimento, porque aí a gente começa
a ver os exageros, né? Ai, cúrcuma é anti-inflamatório, então tudo tem que ter cúrcuma, tem que ter suco, cápsula né? de cúrcuma e por aí vai, né? E nesse momento, a cápsula de cúrcuma é uma coisa que pode interferir dependendo do momento do tratamento que o paciente esteja. Como? A cápsula? A cápsula. É mesmo? Exatamente, porque é um antioxidante super potente, só que ele tem um mecanismo que ele vai utilizar o fígado para fazer a metabolização. E dependendo do tratamento do quimioterápico que o paciente está utilizando, ele vai interferir na atuação do quimioterápico. Então, pensando nisso, eu posso estar interrompendo o tratamento. Né? Então, na alimentação, não tem problema. Eu posso consumir a cúrcuma, no temperinho de frango, né? No arroz, né? No Às vezes arroz. O arroz amarelinho. Sim. Posso fazer os shots que o pessoal adora fazer, né? Ralar um pouquinho de cúrcuma e colocar num suco. Não tem problema nenhum. E o ideal é que ela seja feita junto com alguma fonte de gordura. Então, por exemplo, rala a cúrcuma e mistura no azeite e faz um temperinho para jogar na salada. Isso. E aí, se eu consumo regularmente, eu tenho benefício. Sem ter o prejuízo dessa questão que a gente falou de atrapalhar no tratamento quimioterápico. Eu sempre acho que também tem, assim, a oncologia tem muito essa pegada financeira, de mercado, né? Então, as pessoas comercializam tudo. Então, a cúrcuma já vira pílula, já vira um comprimido, já, né? Assim, e às vezes essa informação básica vai se perdendo, né? Então, o importante é a comidinha de verdade e a gente conseguir trazer esses alimentos saudáveis para o dia a dia, né? E mantendo a constância, né? Exatamente. A vitamina C, né? É uma coisa também que a gente debate o tempo todo lá. Porque a imunidade, a vitamina C, a gente sabe, né? É uma vitamina importante realmente para o sistema imunológico, mas não existe uma quantidade efervescente, né? Que a gente compra na farmácia. E existe um boom de informação a respeito disso, de reposição de vitamina C. Na alimentação, existe uma recomendação formal de quantidade para tentar ajudar a imunidade no paciente em protocolo ou não? Olha, se o paciente é um paciente que tem uma alimentação variada, ele come legumes, verduras, e ele come pelo menos 2 frutas por dia, a vitamina C dele do dia está garantida. Né? Então, teoricamente, o que você está usando em excesso vai embora. Quando a gente fala assim em alimentação, o excesso, principalmente da vitamina C, ela se perde ali na água, né? Então, ela vai para o xixi e vai embora, né? E sem complicação nenhuma. Mas dificilmente a gente vai consumir uma quantidade de vitamina C que seja num nível tão grande assim, né, para trazer qualquer tipo de prejuízo. Sim. E vitamina C, gente, é tão facinho, porque a gente pensa no limão, pensa na laranja, a gente pensa nas frutas cítricas, onde né? Mais tem, mas a gente tem vitamina C no pimentão, por exemplo. Então, eu tô fazendo uma saladinha, eu coloquei um pimentão fresquinho ali na salada, tem vitamina C. Legal. Né? Nas verduras tem vitamina C. Então, a gente não precisa ficar com essa fixação de, meu Deus, se eu não comer uma laranja hoje, acerola, eu perdi o dia. Perdi a acerola. Isabela, e nessa questão de imunidade ainda, uma outra pergunta que todos os dias, né? Álcool, né? Assim, a gente quer, ao longo do tratamento oncológico, né? Esses pacientes que já passaram até pelo tratamento e estão no segmento, e que, de repente, faz parte um pouco dessa socialização, tomar um vinhozinho, um copinho de cerveja. Existe um limite seguro, né? Pode, assim, atrapalha na imunidade, pode tomar durante o tratamento, não, ou é uma tacinha, 2 dedos deitados, 2 dedos em pés, né? Que os pacientes falam 2 dedos, pode ser em pé, não, em pé não pode. Isso aí. E pensar em imunidade, porque o álcool é imunossupressor, nós sabemos, pensando né? que está reduzindo a imunidade, o que você acha disso? Qual que são as suas recomendações normalmente para esses pacientes? Tá. Durante o tratamento, a gente pede realmente que seja evitado. E até durante o tratamento também acaba não tendo essa demanda tão grande, porque o paciente fica muito nauseado, quer ficar mais quietinho, né? O paladar altera. Agora... mas durante o tratamento, eles começam a melhorar um pouquinho, o álcool chega, né? Vem para comemorar a melhora, né? Tem que a gente pede, assim, que evite ao máximo. Agora, por exemplo, um paciente que já está em finalzinho de tratamento, já está numa fase, né, fase 2, vamos dizer assim. Um evento especial, a gente entende como exceção, né?
Se não tem jeito de evitar, então a gente fala que assim, a dose limite seria uma dose para as meninas, né? E 2 doses para os homens. Mas dose de destilado ou de vinho. O que é melhor? É a cerveja? É o destilado? É o vinho? Ou não existe? A recomendação é o álcool mesmo? Pensando no ponto de vista do álcool, o álcool por si só, ele já vai ter um efeito aí que realmente interfere na imunidade, ele vai interagir, inclusive, com medicação, né? Então, a gente tem que ter um cuidado a mais, mas a gente precisa entender quem que é aquela pessoa e que momento que é aquele também. Né? Então, nesse horário, nesse momento, a gente precisa realmente individualizar muito isso. Né? Mas o ideal seria que a gente evitasse e deixasse para o futuro, e aí a gente faz as coisas com mais tranquilidade. E acho que junto com o álcool, acho que quem não comemora com a bebida, comemora com o doce. Vamos falar de açúcar. Vamos falar de açúcar. Porque assim, ó, quem não comemora com o álcool, espera a Kim pra comer o bombonzinho, o chocolate, né? E às vezes até troca, né? Fala, olha, o álcool não é tanto meu problema, mas o doce... E aí, pra quem tá com a imunidade baixa, vilão, até que ponto tem um limite seguro aí de um chocolate 70% para tentar aliviar a tensão? Que o chocolate, o doce, o açúcar, neste caso, pensando num paciente com protocolo, com imunidade baixa, tentando se recuperar, como é que a gente orienta para eles essa questão do açúcar? O açúcar, eu acho que a gente consegue até ter uma flexibilidade maior do que o álcool, porque ele não vai interferir tanto nas questões medicamentosas, né? Então, dá pra gente usar um chocolate 70%, dá pra gente usar, por exemplo, uma fruta mais madura, que adoça mais. Então, vou fazer uma vitamina de banana. Eu utilizo a banana mais madurinha, que ela adoça mais, então eu reduzo a quantidade de açúcar, né? Mas eu acho que essa questão do doce, ela tá muito, assim, na cabeça, no imaginário das pessoas. Pensa né? assim, você quer agradar uma pessoa, né? Você leva um chocolatinho, tá muito triste, é um chocolate, tá muito feliz, é um chocolate, porque tem uma sobremesa. Então, o doce tá em tudo, né? Então, a gente vê muito essa coisa do doce sendo presente, do doce sendo uma forma de agrado mesmo. E aí, de repente, você entra num quadro oncológico e, além de todo o drama relacionado, a gente ainda tem que tirar o açúcar, né? Então, é importante dizer isso, assim, pode, mas é uma quantidade pequena, né? Assim, acho que a ideia é essa, né? Não, fui num aniversário, né, Mari? Um aniversário de criança, cheio de bombonzinho, cheio de coisa, não posso comer nenhum, né? Pensar no equilíbrio sempre, né? Saí de casa, fui para uma festa, fui para um aniversário, fui para uma comemoração, tem 4 tipos de doce, come um de cada, experimenta, degusta, né? E aproveita, e né? depois bebe água, né? Porque o próximo tema é água. Falamos de álcool que desidrata, falamos de doce. E agora a gente volta pra água. Para recuperar a imunidade não tem solução melhor, né, Isabela? Eu acho que a gente fala todo dia da água, da importância da água para tudo, mas eu acho que no propósito, assim, quando a gente vai esclarecer para um paciente da importância que é o sistema imunológico dela trabalhar em favor, para que ela recupere mesmo, para que os rins façam a limpeza que precisa, para mandar embora aquelas toxinas além do tratamento. Água, água e água. Exatamente. Tem alternativa? Esse não, água né? de coco substitui a água, por exemplo? A gente pensa, por exemplo, assim, pensando na quantidade de água que eu tenho que consumir no dia, o que dá para incluir nisso aí? Os sucos naturais que eu não adoçar, né? Algum chá que eu for tomar, água com gás, água de coco, se não tiver contraindicada, porque aí a gente tem que pensar aqui. Potássio. Exatamente. Depende muito caso a caso, né? Mas tudo isso dá para incluir dentro daquela quantidade de água que eu preciso beber no dia, né? Mas pensar sempre assim, eu não preciso esperar ficar com sede para tomar água, porque na hora que a sede chega, significa que eu já estou desidratado. Né? O Gatorade tem um papel nesse, porque às vezes os pacientes tentam alternativas mais fáceis, sair de casa, esqueci minha garrafinha ou a água sozinha, porque a gente vê muito isso, paciente nauseado, a água pura às vezes aumenta a náusea, né? Então, eles não conseguem tomar água, mas pode um Gatorade. Gatorade. Ou uma água saborizada. O Gatorade é uma opção ou não? É um super industrializado e não dá?
Bom, aí vai depender muito da pessoa também, porque o Gatorade entra nessa questão da água de coco, né? Ele é enriquecido com muitos minerais. Então, dependendo da pessoa, não vai poder. Mas aí, o que a gente tem opção hoje? Já tem no mercado algumas águas que são águas saborizadas, diferente dos refrigerantes que têm nome de água, né? Que levam açúcar, que são adoçados. Hoje a gente já encontra água com gás ou sem gás, saborizada, com sabores de morango, sabor cítrico, então pode ser uma opção. São opções, né? E a coca sem açúcar? Me fala dessa coca sem açúcar, porque a gente vê que é um passo, né, Mari? Assim, um passo tirar o refrigerante. E quando a gente consegue, às vezes a gente consegue descer pra coca sem açúcar. O que você acha? Assim, é uma opção? Bom, continua sendo refrigerante, né? E não tem açúcar, mas tá cheia de adoçante, coisas, né? Tá cheia de corante. Terminou em anti, a gente devia evitar, né? A gente volta no início da nossa conversa, né? Assim, eu acho que lembrar para os pacientes aqui, né, Isabela, é muito importante da conversa de que o natural é o caminho, né? Eu fico tentando explicar no consultório, às vezes, do meu jeito, de que tem que abrir saquinho, provavelmente não tá legal. Eu preciso descascar, tá mais bacana, né? Porque eu tô trazendo a reflexão do que é natural ali. E o natural é o nosso dia a dia, né? É o que você começou dizendo aqui, o arroz com feijão, é as 5 cores. Parece uma alegoria, parece uma coisa difícil de fazer, mas na prática é bem mais tranquilo do que a gente tá colocando, do que, né, as pessoas imaginam. E eu acho que uma reflexão importante de imunidade aqui e cabe totalmente para você, é que as pessoas acreditam que imunidade está associada só às questões de... você começou falando, e eu queria voltar nisso, o alimento com a questão emocional, a questão afetiva. Porque a imunidade vem também, né, é um processo. A gente sabe que muitos protocolos de tratamento acabam bombardeando mesmo a pessoa, a medula sofre, e aí a imunidade vai lá embaixo. Eu faço uma brincadeira com os pacientes de que eu imagino a medula uma fábrica. E é uma guerra, e eu tô bombardeando essa fábrica. Se eu não tiver se não chegar a matéria-prima, não vai produzir nada. Armas, né? Eu não vou produzir, né? Então, eu preciso dar com isso daí para tentar melhorar. E a questão emocional, como é que fica? Porque comida é emocional, né? A ansiedade come mais, a ansiedade come menos. Tudo vira comida. Exatamente. E se a gente pensar, a gente cresce em volta da mesa, né? Então, a comida ela tem um papel cultural e um papel afetivo muito grande. Então, assim, resgatar coisas que nos fazem bem, de forma indireta, já ajuda a trazer uma questão assim, de melhora de imunidade, porque eu alivio a ansiedade. Porque né, não é só o alimento, né? A ansiedade que também está associada. Aí buscar a causa psicológica da coisa ali, né? Tentar tratar. Exatamente. Então, é trazer momentos felizes. Então, por exemplo, uma comidinha, um purezinho que a avó fazia, né? A lasanha que a gente estava falando, né? No início, né? Então, assim, comer bem, né? A gente vê muitos mitos em relação a essa questão do que é saudável ou não. Mas se a gente pensar, é justamente o que vocês falaram, é voltar ao início, voltar ao básico, comer colorido, preparar mais a comida em casa, né? Trazer aquela coisa do resgate de prazer em comer, prazer em cozinhar. Né? A gente vai trazendo essas coisas. Puxando bem esse gancho, assim, de comer saudável, a gente criou bem esse espaço pelas dúvidas, né? Assim, dúvidas que a gente vê de rotina no consultório, do que pode ou não nesse ambiente oncológico. E a gente vê muita moda, né? Assim, então, hoje em dia, tá super noticiado, assim, tipos diferentes de alimentação. Então, eu sei que eu tenho que ter essa pegada saudável, mas o que é o saudável? Será que a dieta low carb é uma opção? Ou é a paleo, né? Vamos resgatar lá o que os antepassados faziam. Nossa, e a comida de verdade. Zero carboidrato. Sem carboidrato? É pouco carboidrato? Ou é a dieta cetogênica? Para a imunidade, tem alguma dieta que interfere mais ou menos nisso? Bom, se a gente fosse pensar num tipo de dieta, a gente pensaria na dieta tipo mediterrâneo. O que ela tem de tão especial, assim, que ela é sempre a melhor em todas as escolhas? É uma dieta que traz gorduras boas, então a gente evita gordura saturada, o excesso de gorduras. E aonde que está essa gordura saturada, para as pessoas saberem? Então, vamos lá. O leite, eu vou preferir um leite desnatado. O que tem gordura boa? O azeite, o abacate, o coco, as castanhas de um modo em geral,
né? Mas sempre voltando de novo, né? Muita verdura, muito legume, fruta. Então, é sempre voltando para essa coisa do natural. A gente tem, inclusive, aqui no Brasil, o Guia Brasileiro, né? O Guia Alimentar para a População Brasileira, que ele busca justamente o resgate dessas comidas regionais. Então, quais são as frutas que estão na época? Porque as frutas de época, a gente não falou aqui de orgânico. Né? Então, o que está na época tem menos agrotóxico, E é melhor, então é melhor. Com certeza. Né? Então, é pensar sempre nisso. Quanto mais natural, mais favorável sempre. Não tem um tipo, né, assim, de dieta, na verdade. Eu posso utilizar o low carb, eu posso utilizar diversas outras estratégias, desde que elas encaixem dentro do meu contexto, né? Isso aí. Isabela, aí não é nenhuma pergunta, é uma constatação, né? Acompanhamento nutricional durante o tratamento é importantíssimo, né? É fundamental. É fundamental. Porque a gente está falando aqui, né? Isso pode, mas tem que ver a situação, a época de tratamento que o paciente está passando. Então, realmente, cada paciente é único, né? Então, o que serve para essa coisa do compartilhamento que a gente fica preocupado, né, Mari? Hoje a gente falou um pouquinho hoje a gente falou um pouquinho sobre imunidade. E com certeza a gente vai querer que você volte outras vezes e a gente vai expandir o papo, porque o papo não tem fim, né? Não tem fim. E o que serve para um não serve para o outro, né? Assim, às vezes o vizinho trouxe uma comidinha que para ele foi ótima, mas para o paciente foi um arraso. Então é importante individualizar e procurar a ajuda de um nutricionista, né? Inclusive para ajudar a organizar a rotina, né? E pensar dentro das minhas escolhas, da minha possibilidade financeira, inclusive, né? Porque as pessoas às vezes têm um mito de que a dieta tem que ser cara. Ela não tem que ser cara, ela tem que ser acessível e ela tem que estar dentro das minhas questões culturais, dos meus gostos. Né? Então, é isso. É isso aí. Quero agradecer muito a sua presença aqui hoje, para estar aqui compartilhando tanta coisa boa com a gente, com o nosso público, com as pessoas que a gente está convidando a participar desse movimento de pode falar de câncer, pode falar de imunidade. Muitíssimo obrigada, viu, Isabela, pela sua presença. E se você quiser deixar aqui, né, o contato, onde que as pessoas podem te achar, né, nas redes sociais, já que a gente falou que é tão importante, né, essa interação da oncologia com a nutrição. Gente, eu só agradeço. Pode falar de câncer? Não deve falar de câncer, né? Agradeço demais o convite e, né, para as pessoas que tiverem alguma dúvida, quiserem comentar alguma coisa, é só procurar no @doutora_Isa_Nutri. Fico lá à disposição de vocês. Perfeito. Muito obrigada, Isabela. Obrigada. Bom, quem gostou vai compartilhar, vai bater, vai mandar para um amigo, vai mandar o link, porque a gente continua aqui. A gente tem vários episódios legais de nutrição ainda pela frente com a Isabela e com mais um time de pessoas especiais escolhidas a dedo para compartilhar com a gente tanta informação boa, né, Grazi? É isso aí. Obrigada, gente, pela participação e vamos compartilhar essas ideias que a gente precisa levar essas informações aí pro Brasil, pro mundo todo. Pode falar de câncer, sim.